Gravação iniciada. Presidente, gravação iniciada. Então, retornando do almoço agora, 14 horas, sessão das 14 horas, dia 8 de dezembro de 2020, última sessão do ano. Retornaremos agora com o item 27 da pauta, que é de minha relatoria. Não está na pasta ainda, vou colocar agora, então. Opa. 27. Vou colocar todos de uma vez. Sete. Um problema aqui, mano. Mas foi, tá lá. Tem 27, recorrente Ceramos Bahia, produtos cerâmicos, Fazenda Nacional. Relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, contra acórdão 3803006361, terceira turma, presidida na época pelo conselheiro Alexandre Kern, se não me engano. Colorado, roxo, igual Valcir. No seu recurso especial, o qual foi dado seguimento, o contribuinte defende: 1. Que teria havido homologação tácita, conforme artigo 5º. Não, conforme parágrafo 5º do artigo 7.4 da Lei 9.430, pois o pedido de compensação foi apresentado em 12 de 2 de 2003. E a ciência do espaço decisório deu-se em 18 de 7 de 2008. Que as decisões que asseguraram as compensações se aplicam a terceiros, que não precisaria aguardar o trânsito julgado do mandato de segurança número tal. A GFN apresentou contra-razões. Preenchidos todos os requisitos, estou conhecendo o recurso. No mérito, vejamos inicialmente o histórico dos fatos. Em 12 de 2 de 2003, o contribuinte apresentou pedido de compensação, pleiteando compensação de débitos com crédito de terceiros. Aí tem um terceiro aí. Que, em ação judicial transitada de julgado, obtiveram reconhecimento de créditos da IPI na aquisição de insumos isentos, não tributários ou tributados à alíquota zero. A Nitriflex impetrou mandato de segurança, objetivando obter autorização judicial para compensar seus créditos com débitos de terceiros, tendo obtido provimento no sentido de invalidar a limitação prevista na IN 41. Em 18 de 7 de 2008, o contribuinte foi cientificado do espaço decisório folha 113 e 119, não homologando a compensação, considerando que a partir de 30 de 8 de 2002, a legislação de regência, que é a MP 66, passou a vedar expressamente, dando nova redação ao artigo 7.4 da 9.430, a compensação de débitos com créditos terceiros, tendo assim perdido objeto da decisão proferida em mandato de segurança. Vejamos o que diz o CTN referente à compensação. Nós escrevemos aqui o artigo 170 e o 170-A, que foi incluída pela Lei Complementar 104. Agora, na parte que interessa, a evolução legislativa na regulação da compensação. 1. O artigo 66 da 8383 só permitia a compensação de tributos e contribuições da mesma espécie. Com a devida 9.430, o artigo 7.4 passou a ser permitida compensação por tributos de espécies diferentes,
mediante requerimento que foi pedido de compensação, sem prazo para análise pela autoridade administrativa responsável. Vejamos a redação original. A redação original falava, artigo 7.4, transcrito aí. Observado o exposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a eles restituídos, ou ressarcido para quitação de quaisquer tributos sob sua administração. Por sua vez, a MP 66, que é do PIS, convertida no 10.637, promoveu substanciais alterações, por meio de seu artigo 49. Dentre outros, o que interessa a discussão, alteração do caput, falava o seguinte, artigo 7.4. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passivo de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, relativos a quaisquer tributos e contribuições. A partir de 1/10/2002, então, a compensação não era mais via requerimento, mas sim através de decomp. Primeiro papel e depois o programa. A simples declaração de compensação extinguiu o crédito, mas sob condição resolutória de ulterior homologação, inicialmente sem definição de prazo. Os pedidos de compensação ainda não apreciados foram convertidos em decomp. Observe-se que o contribuinte apresentou um pedido de compensação de crédito com débitos terceiros, folhas 4, e não uma declaração de compensação. 4. Posteriormente, a MP 135, através do seu artigo 17, que produziu efeito somente a partir de 31/10/2003, trouxe outras alterações bastante significativas, dentre quais, no que interessa a discussão, vou transcrever o artigo, os parágrafos aqui 5º e 6º. Parágrafo 5º. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. 6º parágrafo. A declaração de compensação constitui confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. A partir de 31/10/2003, então, foi estabelecido o prazo máximo de 5 anos da entrega da declaração de compensação, para que a autoridade administrativa competente, sendo o caso, não homologasse ou homologasse parcialmente a compensação declarada. 2. A declaração de compensação passou a constituir confissão de dívida, sendo que exemplo da DCTF para sua cobrança era dispensada a constituição do crédito, pelo lançamento. A discussão aqui é: as alterações promovidas na nova 430 seriam retroativas ou não? Como já vimos, o parágrafo 5º do artigo 7.4, que estabeleceu o prazo de 5 anos para homologação, foi introduzido pelo artigo 17 da MP 135, que produziu efeito somente a partir de 31/10/2003, pelo que admitir que ele atingisse compensações pleiteadas antes dessa data, necessariamente considerá-la retroativa. A jurisprudência dessa turma, hoje, é pacífica em relação a essa retroatividade, conforme o Acórdão 9303 de 2019, de minha relatoria. Aí eu transcrevo a emenda. Este, inclusive, é um entendimento da própria Secretaria da Receita Federal, hoje, conforme solução interna da COSIT, mas que também afasta a conversão de pedidos de compensação com o crédito de terceiros, em declaração de compensação. Assim, não há que se falar em homologação tácita de compensação e como a decisão judicial que considerou ilegal a IEN 41 perdeu o objeto com a nova redação do artigo 74, dado pela Lei 10.367. Não socorre a interessada. Então, eu estou negando o provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Andrada. Acompanho o relator. Eu até já julguei diferente. Não esse fato, né, mas o fato da retroatividade, da existência do decomp. Doutora Tatiana.
Desculpa, eu estava sem som. Estava sem microfone. Isso, estava sem som. Bem, como se trata de decisão judicial, ele conseguiu, né, decisão judicial favorável nesse caso, mas por voto de qualidade, pelo menos no acórdão recorrido, foi desconsiderado também, né? E, além disso, ele se refere a fatos geradores de 2003, né? Então, eu vou continuar com meu pensamento em relação a crédito terceiros, que somente pode ser considerado não declarado a partir da Lei 105.104. Vou pedir vênia ao presidente para divergir, tá, presidente? Perfeito. Acho que seria seu voto mesmo. Não. Em relação a crédito terceiros, não lembro como é que a senhora votar. Esse eu acho que era o meu voto mesmo. Mas eu vou fazer um esforço aqui para também estudar esse outro lado, tá? Doutor Luiz. Acompanho o presidente, o relator. Doutor Valcia. Com o relator, e parabéns pelo histórico da legislação, bastante lúcido, bastante claro. Obrigado. Doutor Jorge. Que acompanho, eu já votei processo não dessa empresa, mas cujo crédito era também da Nitriflex e a matéria era semelhante. Eu acompanho, realmente o Dr. Valci tem razão, o histórico da evolutivo, até copiei aqui com histórico evolutivo de compensação, está muito bom. Acompanho o relator. Doutora Érica. Eu também já joguei alguns processos com esse Netflix, né? Todos eles com esse mandado de segurança, com essa ação. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, tá? Não é Netflix, é Nitriflex, né, doutor? É Nitriflex, é. A pessoa está com trauma de Netflix hoje. Só porque a Netflix vem pela internet também. O doutor Jorge está sem Netflix. A questão é esse crédito de terceiros, né? Da legislação. Bom, doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso, vencida a conselheira Tatiana. A conselheira Érica votou pelas conclusões. Isso. Presidente, peço-lhe perdão, minha conexão caiu justamente quando o senhor estava proclamando. O senhor pode, por favor, repetir para eu anotar? Perfeitamente. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso. Vencida a conselheira Tatiana. A conselheira Érica votou pelas conclusões. Obrigado. Item 28, doutor Valcir, recorrente botica comercial, interessado fazenda. Parece que são iguais esses três aí. São iguais. É o resultado que a nossa deliberação de 1 se aplicaria aos 13. Com a palavra, relatora. Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em 7 de agosto de 2019, em face do acórdão 3401.006.589, que negou o provimento ao recurso voluntário. A ementa está aqui no relatório, a questão da declaração de compensação, a questão do ônus da prova, matéria bem conhecida nossa, e a questão da retificação do DCTF, redução do débito inicialmente declarado. Foi admitido pelo presidente da 4ª Câmara, 3ª Sessão, e a Fazenda Nacional apresentou contra-razões pedindo que fosse negado o provimento ao recurso do contribuinte. Quanto ao voto, considero que preenche todos os requisitos de admissibilidade, foram apresentados como acordo paradigmas o 310201-215 e 3803-004-729, e quanto ao mérito, o contribuinte requer em seu recurso. Ele pede para reformar-se a decisão recorrida, ao efeito de se deferir e homologar a compensação postulada, tendo em vista a plena validade e eficácia da DCTF retificadora, que constitui o crédito indicado no PADCOMP. Alternativamente, requer-se que seja determinada a baixa dos autos à unidade de origem, a fim de que profira novo despacho decisório,
manifestando-se sobre o mérito do pedido, qual seja a existência do direito creditório. Na análise dos autos, verifica-se que o contribuinte defende a tese de que a retificação do CTF já é demonstração e prova suficiente de direito creditório alegado. Salienta-se que, por assim entender, não anexou nenhum documento para comprovar seu direito. A Fazenda Nacional encontra razão e sustenta que, como se trata de direito creditório, é o ônus do contribuinte demonstrar e comprovar o crédito pretendido. Destaca que, aspas, diante da absoluta ausência de prova do crédito alegado, não há espaço para restituição pleiteada e ou homologação de compensação. Diante do disposto no artigo 147, parágrafo 1º do CTN dos 373 do CPC, entendo que não assiste razão ao contribuinte, sem reparos à decisão recorrida. Daqui eu cito trechos do voto proferido no acordo 3401-006589 como razões para decidir, e de acordo com o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784. Inicialmente, cabe destacar que o contribuinte realmente efetuou, antes da emissão do despacho decisório, canalizou sua DECOMP a retificação do CTF, diminuindo o valor do IPI no terceiro decêndio de outubro de 2001, do valor tal e tal. O contribuinte anexou as folhas 78, comprovante de arrecadação para refiro do pagamento do IPI, no valor de 356 mil, etc. Assim, a princípio, teria efetuado um pagamento a maior. Ocorre que as folhas 40 constata-se que o contribuinte cometeu um erro no preenchimento da CTF retificadora, pois informou que o valor do principal, que é o valor do débito, de 356 mil, enquanto que o valor pago do débito, que é o valor efetivamente pago pelo contribuinte, foi 248 mil. Faço compreender que os valores foram trocados. O valor principal, assim como os valores foram trocados. Verifica-se que foi correta a decisão contínua do despacho decisório. Mas há claramente um erro material de preenchimento da declaração, que pode ser corrigido através da apresentação de documentos comprobatórios. Vale destacar, contudo, que tal comprovação documental poderia ser exigido mesmo que o preenchimento da CTF tivesse sido correto, como se verá a seguir. No quanto exposto, verifique também que a DRJ Recife fez a correta análise quanto às consequências da retificação do CTF, antes ou após o despacho decisório. Realmente, quando o contribuinte apresenta o CTF retificador após a ciência do despacho decisório, de não homologação, ou mesmo antes desse, só se admite a redução do débito mediante conforme o artigo 147, parágrafo 1º do CTN, como nós conhecemos. E a questão do artigo 373, que cabe o ônus da prova a quem alega o direito. Para realizar tal análise, deve a autoridade tributária se valer da escrituração contábil para conferir as receitas e assim apurar os débitos do tributo, bem como conferir as aquisições de bens e serviços e, do mesmo modo, apurar os créditos da não comutidade, para, ao final, apurar a existência de saldo credor ou devedor. Esse mistério pode, inclusive, verificar as notas fiscais de entrada, etc. No entanto, o contribuinte forneceu unicamente a cópia de comprovante do pagamento das declarações retificadoras, sem apresentar os demais registros contábeis que poderiam evidenciar a verdadeira questão que tratada, que é descobrir qual o motivo para o contribuinte ter reduzido seu débito, bem como comprovar que o valor correto do PIS é o que consta no CTF retificador e não aquele informado na original. A DRJ Recife deixou bastante claro, conforme o excerto do acordo abaixo transcrito, que o fundamento para a sua decisão foi essa carência probatória, inclusive citando qual documentação que o recorrente deveria ter apresentado à sua defesa. Mesmo assim, ao apresentar esse recurso voluntário, o sujeito passivo nada acrescenta em termos de provas, apenas reprisando os argumentos anteriores. Então, como está aqui no relatório, com efeito, consta-se que o requerente sequer juntou ao processo cópias do livro registro de apuração do IPI e do princípio da escrita fiscal do IPI. Do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto por contribuinte no mérito e negar-lhe provimento. Este é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Valci. Doutor Andrada. Presidente, como relator, é impressionante como a gente vê casos se repetindo aqui na Câmara Superior, que o contribuinte quer valer um direito creditório sem juntar elemento de prova nenhum. Olha que a DRJ falou, olha, não tem a prova, porque às vezes o despacho é eletrônico, né, e a manifestação de conformidade não sabe exatamente qual que é o problema.
Na hora que a DRJ fala, olha, está faltando a prova, por que não junta a prova? Parece-me, nesse caso aqui, então, parece que a prova é muito simples. Acompanho o relator, presidente. Parabéns, doutor Valcir. Doutora Tatiana. Não seria somente a retificação de uma DCTF, né? Realmente que comprovaria o crédito, né? Muito bem colocado. Então, eu acompanho o relator. Doutor Luiz. Bom, presidente, para mim é claro e ululante. Não há desembolso para quitação do crédito que está sendo pretensamente compensado. Não há multa se ao final restar definido que o direito creditório nunca existiu. O ganho claramente está no valor do dinheiro do tempo. Não vejo outra explicação para não se trazer o direito creditório no primeiro momento. Pior, pedir para voltar tudo para o início para começar tudo de novo. Acompanhe o relator. Doutor Jorge. Congelou. Jorge está congelado. Tá. Esperar ele voltar. Porto Alegre hoje está em festa. Ninguém sabe de internet. Que ele é gremista. Hoje você sabe que é feriado aqui em BH hoje, né? Aqui em BH, Lagoa Santa. Tá. 8 de dezembro é feriado. Tô aparecendo? Voltou, Jorge. É padroeira de BH, né? Voltei? Isso. Lagoa Santa também? Voltou, Jorge. Lagoa Santa também. Agora eu não estou vendo a Andrada, a Vanessa e a Érica. Eu tô aqui. Mas Eu tô você vendo voltou. todo mundo. Estamos te vendo. Eu estou vendo todo mundo também. Ok, não, tô vendo. Então, repetindo o voto, presidente, eu acompanho o doutor Valcir, parabenizo pelo voto, está muito claro. E com as considerações do doutor Andrada, doutor Luiz, não sei qual é o objetivo mesmo. Até a própria decisão da DRJ espelhou, se tu apresentar isso no recurso, tu pode fazer prova. Então, acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Também acompanho o relator. Parabéns ao citar perfeito seu voto. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também. Já votei assim outras vezes. Também acompanho o relator. Só discordo do comentário que a Tatiana fez, que bastaria a retificação da DCTF. Não, eu falei que não bastaria a retificação. Tá, que não bastaria, tá. Ela falou que não bastaria. Ela ficou surpresa também A gente tem um livro recente aí sobre provas, muito bom. Sobre provas no PAF, aqui do CARF. O doutor Tatiana tem artigo nele, não tem? Esse livro? Sim. E, presidente, também tem. Nesse tema, eu até sigo um voto seu, que tem um voto de uma emenda que fala que não basta a retificação mesmo. Tá, então eu entendi errado. Eu entendi que a senhora falar que bastaria, né? Entendi exatamente o oposto. Presidente, nesse voto, o doutor Valcir se repete no 30 também, doutor Valcir? No 29 e 30? Provavelmente. Exato. É o mesmo voto. Eu vejo com ele. É o mesmo voto. Eu também estou votando com o doutor Valcir. Já votei. Doutor Vanessa não votou? Eu já votei, esquece, presidente. Achei que estivesse votando já o próximo. Então, item 28, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. 29 é igual, doutor Valcir? É igual. Então, 29... Só muda a data do fato gerador, mas é igual. Tá. Então, item 29, alguém muda o voto? Não. 29, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. O item 30, doutor Valcir, igual? É igual também, só muda a data do fato gerador, é a mesma matéria, tudo igual. Alguém muda o voto? Então, 30, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Item 31, de minha relatoria, Mondelez Brasil, recorrente. Está na pasta.
Relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra código 3201.004.349, proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão. Eis a ementa. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da declaração de compensação. Em seu recurso, inicialmente foi negado seguimento, tendo sido posteriormente, em razão do agravo, admitido, quanto à matéria, reconhecimento da denúncia espontânea em compensação. Defende o contribuinte que se aplica também a compensação, da mesma forma que o pagamento, o instituto da denúncia espontânea, do artigo 138, não sendo cabível, portanto, a exigência de multa de mora. A PGFN apresentou contra-razões. Voto. Estou conhecendo do recurso. No mérito, a jurisprudência majoritária dessa turma está espelhada no acórdão 9303.009 de 2019 também, de minha relatoria, do qual utilizo como razões desse dia. Aí tem o voto, mas eu acho que vai bastar a ementa para poder esclarecer. A ementa está bem resumida. A ementa é a seguinte: multa de mora, declaração de compensação apresentada em atraso, mas antes do início do procedimento fiscal. Cabimento, pois afastada somente em caso de pagamento de valor não previamente compensado. A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga. Enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de homologação do valor. Na primeira, isso. Como Instituto da Denúncia Espontânea, do artigo 138, a jurisprudência vinculante do STJ demanda o pagamento estrito sensu, ainda que anterior ou concomitante à confissão de dívida, condição interposta somente por força de decisão judicial. Cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor em atrasos. É aquele caso daquele repetitivo. Aí eu coloco todo o voto aí, mas eu vou só concluir aqui. Por óbvio que não, concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos? Não. Se a lei se dispusesse, seria frontalmente contrário ao prescrito no parágrafo 3º do artigo 150. Determina que o pagamento sempre será abatido do valor devido. O que poderia haver é a constatação que o pagamento foi indevido ou maior, o que gera direito à restituição dessa parcela, conforme o artigo 165 do CTN. Já no que tange a compensação, o artigo 170 claramente abre essa possibilidade, pois condiciona a compensação de que os créditos sejam líquidos e certos. O pagamento sempre é líquido e certo. São formas de extinção distintas, com consequências distintas. Não há dúvida. Assim, não se pode aplicar a mesma jurisprudência de uma para a outra. Então, dessa forma, eu nego o provimento do recurso especial do contribuinte. Doutora Andrada. Presidente, eu estava só tentando ver aqui nesse processo se... esse é o entendimento nosso, eu acompanho o relator, eu estava tentando ver aqui se esse caso aqui, se o contribuinte reclama denúncia espontânea, tendo confessado o débito na própria DECOMP, ou se ele confessou o débito antes, entendeu? Porque isso muda um pouco o resultado do julgamento. Acho que, inclusive, que a decisão do STJ é o seguinte: ele paga e confessa ao mesmo tempo, ou paga e confessa posteriormente. Realmente. Aí eu quero saber se, nesse caso aqui, se ele está reclamando a denúncia espontânea por situação que ele já tinha confessado e depois pagou. Eu não sei se isso ficou claro Tá, entendi. Entendeu? Aqui entrou
que subiu só reconhecimento e denúncia espontânea e compensação. O que subiu foi só isso. Então, eu estou tratando só da denúncia espontânea e pagamento. Essa seria a segunda parte. Se a sua pergunta seria a segunda parte, se foi antes ou depois ou concomitante, de acordo com o STJ. Para mim, a posição, essa situação é independente, né? Para mim seria independente, mas eu só analisei a denúncia espontânea e compensação, se existe ou não. Tá. Como a minha posição é independente, eu acompanho o relator. Para mim, tanto faz se fosse antes ou depois. Por ser compensação, sim, esse eu voto. Doutora Tatiana? Opa, bom, como eu considero compensação, ele extingue o crédito tributário, né, ele se equipararia a pagamento nos termos do artigo 156 do CTN, então eu aplicaria, sim, para fins de denúncia espontânea, a efetiva compensação para retirar a multa de mora. Então, eu peço vênia para divergir. Doutor Luiz? Presidente, nós acabamos de ver situação em que compensação absolutamente é apenas uma alegação. Compensação homologada extingue definitivamente o crédito, assim como o pagamento. De resto, ela tem efeitos diferentes. Portanto, eu não posso aplicar de maneira indiscriminada o artigo 138 ao Instituto da Compensação. Portanto, acompanho o relator. Doutor Valcir? Eu voto com a divergência para o entendimento em relação à compensação, e tem uma pequena imprecisão no seu voto, doutor Rodrigo. É o 150, parágrafo 6º do CTN, ou 150, parágrafo 4º? Coloquei parágrafo 6º aí? Deixa eu ver. Tá na ementa, em cima, e também está no decorrer do seu texto. Tá, exatamente. E daí eu fiquei na dúvida se tinha o 6º, né? Não é o 4º mesmo. Sim. Inclusive, eu lembro que no outro voto, eu também fiz essa correção. Sim. Voto com a divergência. Obrigado. Doutor Jorge? Acompanha, presidente, já tem voto nesse sentido. Doutora Érica? Acompanha a divergência, a questão da compensação, né, que vale pagamento. Doutora Vanessa? Também acompanho a divergência, presidente. Tá. Antes de proclamar o resultado, já sabe o resultado, eu tenho uma dúvida em relação ao seguinte: e se o resultado fosse outro? Isso teria que entrar em matéria que não subiu. Se o resultado fosse que a compensação é igual ao pagamento para fins de denúncia espontânea, a gente teria que entrar no assunto que o Andrada falou, do antes ou depois, de antes ou depois do STJ. A gente teria que entrar no assunto que não subiu, para definir esse voto. A julga com retorno. Esse é o tipo de julga com retorno. Quando uma questão que é prejudicial à outra foi fundamento da decisão recorrida, uma vez derrubado aquele fundamento, tem que voltar para ele ultrapassado e encarar o restante. Mas como que a gente vai analisar a matéria que não subiu? Rodrigo, que não é essa questão, é a questão fática. A questão fática. Por exemplo, se a situação dele, ele pode ter duas situações possíveis. Ele tinha um débito que nunca foi comprado, efetuou o pagamento via compensação e reclama a denúncia espontânea. Isso é um fato que afeta o resultado do julgamento. Ou ele não tinha confessado esses débitos e confessou junto com a declaração de compensação. Aí sim, essa discussão se pagamento equivale a compensação é importante. Senão, não é importante, porque a gente não aplica na situação anterior nem para compensação e nem para pagamento, porque o débito já estava confessado, a gente estaria contrariando a decisão do STJ. Sim, mas para justificar isso,
a gente teria que entrar na matéria que não subiu. Não, mãe. É só o fato que a gente está julgando. É a delimitação do fato que a gente está julgando. Situação fática é assim, julgamos assim. Situação fática é assim, julgamos acolá. Eu acho que é isso, não é matéria não subida, não. Penso eu. Essa é só uma coisa que me deu a cabeça quando estava fazendo aqui, mas não vai alterar aqui. Então, proclamando o resultado, pelo voto de qualidade, negou-se provimento a recurso especial, vencidos os conselheiros Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa. Posso pedir um esclarecimento, presidente? Sim? Isso daí não seria lançamento de multa de mora? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é cobrança. Não é lançamento, é cobrança. Não foi suficiente. É compensação. Incluindo a multa de mora, não foi suficiente para quitar o débito. Aí eles estão cobrando o resto do débito. Perfeito, perfeito. Obrigado. Se fosse, realmente mudaria o resultado. Tem 32, doutor Andrada, recorrente, Fazenda Nacional, interessado, Nexa Recursos Minerais. A princípio, o mesmo tema. Presidente, já está na pasta, é a mesma discussão, e aqui a discussão é só aquela mesmo, se compensação equivale a pagamento. Então, aqui é só um resumo. Enquanto o acordo é recorrido, entendeu que se aplica a denúncia espontânea com o fim de afastar a multa de mora nas situações em que o débito foi apresentado para quitação por meio de declaração de compensação, os paradigmas afirmam que é necessária a ocorrência de pagamento do débito. Então, meu voto é no mesmo sentido do seu, que a gente acabou de votar, e no caso aqui, como recurso especial da Fazenda, estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutora Tatiana. Presidente Divirjo. Doutor Luiz. Eu acompanho. Doutor Valcir. Com divergência. Doutor Jorge. Acompanho a doutora Nora, presidente. Relator. Doutora Érica. Com divergência, presidente. Doutora Vanessa. Com divergência. Então, de novo, extinção de crédito tributário. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso. Vencidos conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Item 33, doutora Érica, embargante, Eliane Revestimentos Cerâmicos, interessado Fazenda. Com a palavra, doutora Érica. Vamos lá. Aqui traz de embargos, do contribuinte, Eliane Revestimento, contra o acordo 9303-009-218, cuja emenda está aqui, ação judicial com o mesmo objeto, concomitância e renúncia administrativa. Embargante deposita o pessoal divergente, solicitando divergência jurisprudencial relativa à seguinte matéria: nulidade por incompetência da autoridade fiscal julgadora, regularidade das compensações efetuadas pelo contribuinte. O acordo embargado negou provimento ao referido recurso por entender que importa renúncia, aplica na sua carta, número 1. Aí a embargante apontou omissão acerca da impossibilidade de aplicação da sua CAF e a nulidade da decisão da DRF por incompetência absoluta. No caso de admissibilidade de embargos, deu seguimento somente à matéria nulidade da decisão da DRF por incompetência absoluta. Então, aí voltou, esse processo está retornando, que pôde ser analisado essa questão aqui da nulidade da decisão do DRF. Aí eu fui analisando os autos, eu estou conhecendo os embargos, eles estão tempestivos e apontam omissão merecendo ser conhecidos. A embargante tem razão, realmente não foi analisada essa questão da competência da DRJ de Londrina para analisar a compensação do requerente. Aí eu estava verificando, aí tem a instrução normativa, que o pedido de compensação foi protocolizado em 2013, então estava vigente a instrução normativa 210,
E quanto a isso, eu estou adotando o voto do ex-conselheiro, José Antônio Francisco, né? Que ele tratou, são o mesmo processo, com a mesma contribuinte, e a mesma coisa quando todos alegaram que a delegacia que seria, né, correta, seria da Nova Iguaçu, né, de acordo com a instrução normativa. Além disso, verifiquei que existem vários processos da mesma contribuinte, onde que teve diligências no processo. Nessas diligências foi verificado que realmente não era a delegacia ou de Londrina ou de Florianópolis, que sempre acontecia nessas duas, a competência para analisar a compensação, e todas voltaram para serem julgadas pela DRJ do Rio de Janeiro, né? Então, assim, aí eu estou adotando esse voto aqui do conselheiro, que ele trata aqui da instrução normativa 210 e da instrução normativa número 21, que é o parágrafo 15, né? Artigo 15 da instrução normativa 21. Então, aqui fala, né, que na hipótese do parágrafo anterior, via o pedido de compensação com crédito de débito terceiros entregue, a jurisdição do contribuinte titular de débito terá caráter exclusivo de comunicado. A decisão do 210 também fala a mesma coisa, né? Então, aqui nós temos o artigo 31 e artigos 33 e 32 da IN, a competência para a elaboração da declaração de compensação era da unidade com jurisdição sobre o domicílio do sujeito passivo, obviamente, daquele que apresenta a declaração de compensação. A competência para apreciar o direito creditório, entretanto, é da unidade do domicílio do estabelecimento que apurar o crédito. Aí eu cito aqui, além da decisão dele, que eu adotei como a razão de decidir, o voto do acordo 3202, 302, 816, também. O voto também do conselheiro Ronaldo Trevisan, que também declarou incompetente a delegacia no caso Florianópolis. Do conselheiro Paulo, também foi a decisão no mesmo sentido. E, por último, a decisão aqui, se não me engano, é da Thaís, que também teve mesmo entendimento de que a competência seria da DRJ lá do Rio de Janeiro, né? Para verificar a compensação. Então, eu estou dando provimento ao recurso, né, pela sistemática que analisou o pedido, seria a DRJ de Nova Iguaçu. Assim que isso exposto, voto para anular o processo a partir do despacho decisório da DRF de Londrina, devendo o auto ser encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu para exame das declarações de compensação. Aí eu não sei se aqui seria isso mesmo, ou se eu só daria provimento aos embargos. Doutor Andrada. Não, primeiro o Jorge Freire. Doutor Jorge. Doutor, só fazer um esclarecimento, que eu julguei processos dessa empresa, que, aliás, quando eu fiz menção a esse outro processo, cujos créditos eram da Litriflex, era essa empresa, o sujeito passivo Eliane. O que a doutora Érica está falando, ela confunde DRJ com DRF, são as DRFs que são as editoras, né? Mas, enfim, sabe que a senhora sabe. É que o crédito é de terceiros. A Eliane comprou, teve cessão de crédito da Nitriflex. A Nitriflex, a jurisdição da Nitriflex é que é a Nova Iguaçu, que, por sinal, teve vários mandados de segurança que depois foram anulados. E aqui, a detentora do crédito, aquele que fez a compensação do crédito, é a Eliane. Aí tem que saber onde é a jurisdição da Eliane. Provavelmente, essa filial deve ser jurisdicionada da RF Londrina. Só queria chamar a atenção disso aí. Mas, assim, todos, por exemplo, esse processo aqui, como todos que eu verifiquei da mesma contribuinte, eu acho que não pode ter compensação de crédito de terceiros. Isso foi até o que a gente decidiu, isso eu concordo. A questão é a competência, e a competência de, assim, igualzinho do conselheiro Paulo, do conselheiro Ronaldo Trevisan e do conselheiro, agora eu perdi o nome dele aqui, do José Antônio, foi no sentido que mesmo que seja não válida a compensação, mas que a delegacia competente seria de Nova Iguaçu,
e não a de Londrina ou Florianópolis. Então, a questão toda é assim, aí eu estou dotando como razões de decidir, porque eu acho que a competência tem que ser a de Nova Iguaçu também, que é da Nitflex, né? Já ia falar Netflix de novo, né? Nitflex, né, de acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa 27, e posteriormente também a Instrução Normativa 210, então eu estou de acordo com elas. Mesmo porque teve uma época que nem isso não tinha isso na Instrução Normativa, compensação com déficit terceiro, porque como não poderia ter, né, essa possibilidade, então se adota isso. Aí é como voto, presidente. Está em debate. Doutor Érico, eu, com a devida vênia, na divergência, reconheço a existência desses votos citados, né? Mas eu entendo que a partir da edição da MP 66 de 2002, que proibiu a compensação com créditos pertencentes a terceiros, a questão se torna somente de direito. É irrelevante saber a origem do crédito. E eu acho aqui que, nesse caso, é aplicável, sim, até abrir aqui, deixa eu só ler para vocês o artigo 47, parágrafo 2º da INSR número 600 de 2005, que fala o seguinte, artigo 47, a homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo será promovida pelo titular, que a data da homologação tem a jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. Essa é a regra. Parágrafo 2º, a homologação de compensação de crédito de IPI, que é o caso, com débito relativo aos tributos e contribuições, será promovido pelo titular da DRF ou da DERAT, que a data da homologação tem a jurisdição sobre o domicílio tributário estabelecendo da pessoa jurídica que apurou referidos créditos. Como a compensação o crédito não é permitido, não tem nenhuma razão da jurisdição ser onde está o crédito, que é um terceiro contribuinte. Se a questão de direito já se resolve pela análise da compensação, se não era permitida a compensação com crédito terceiro, não existe, na minha opinião, razão nenhuma para vamos supor, que a Nitriflex, que é a dona do crédito, fosse de Nova Iguaçu, e a Eliane, que é a que fez a compensação de Londrina, não tem razão nenhuma a DRF Londrina falou, olha, essa compensação aqui não é permitida porque a lei não permite. Mas manda lá para a DRF Nova Iguaçu, porque a origem do crédito é lá. Na verdade, não existe crédito, que a lei não permite. Então, eu entendo aqui que não houve incompetência, não. Eu concordo com você em acatar os embargos, né? Mas sem efeitos infringentes. É como voto, presidente. Doutora Tatiana. Bom, eu entendi o ponto da Érica, entendi também o posicionamento do Andrada aqui em relação ao mérito, mas como eu já tenho outro entendimento, considerando que a compensação foi protocolada antes, né, de 2004, e realmente há uma omissão em relação ao pronunciamento sobre a competência, eu acho que em relação ao pronunciamento da competência, a gente tem que observar a instrução normativa vigente à época, né, que falava que realmente a unidade que apreciou era incompetente, né, que é a DRF Londrina. Então, só me atendo à matéria, essa matéria de competência, eu acompanho a doutora Érica. Doutor Luiz. Presidente, parece algo kafkaniano. Não pode compensar com crédito terceiro. Mas quem tem que analisar o pedido que não pode ser feito é aquele que pode olhar o crédito de terceiro. É um sistema que não se fecharia. Para o sistema se fechar, quem analisa? Como a regra é crédito com crédito da mesma pessoa e quem pede. Então, eu acompanho a divergência. Doutor Valcir.
Com divergência. Doutor Jorge. Sem a menor dúvida com a divergência, presidente. É aquele que faz a declaração de compensação que determina a competência local. Doutora Vanessa. Então, só para eu entender, o posicionamento do doutor Andrada é que essa questão da competência a gente poderia superar, tendo em vista que o crédito em si já não se pode aproveitar, né? Com a devida vênia da doutora Érica, eu acompanho a divergência. Doutora Érica, só uma pergunta. Qual foi o pedido dos embargos? Foi porque teve duas matérias que foram seguidas. Subiu duas matérias. A questão da incompetência da DRJ e a questão da impossibilidade de aplicação da súmula CARF, número 1. Porque nós julgamos, né, na época, eu até adotei, foi um voto do doutor Andrada, a aplicação da súmula CARF, porque, né, que era mandado de segurança e tudo. E a nulidade da decisão da DRF por incompetência absoluta. Aí só subiu isso, nulidade da decisão. Porque realmente no despacho de admissibilidade lá do recurso especial subiu essa matéria. Tá. É o tipo de nulidade no recurso especial e a senhora não analisou? Não analisou. Omissão. Isso. Tá, perfeito. Esse nexo aí que não tinha pegado ainda. Então, realmente é omisso. Então, vou conhecer por isso. E negar provimento, né? Então, por unanimidade, por maioria de votos, os embargos foram conhecidos e rejeitados, vencidas as conselheiras doutora Tatiana e doutora Érica, relatora, voto vencedor doutor Luiz Eduardo. Presidente, salvo melhor juízo, a gente estaria votando, o senhor abriu a segunda divergência. A gente estava acolhendo e provendo sem efeitos infringentes até agora. O senhor abriu a segunda... Não, tá. Eu confundi aqui. A pergunta que eu fiz para ela foi justamente isso. Se ela fez o voto, se ela não falou sobre a nulidade, aí veio embargo e alegou omissão por ela não ter falado sobre nulidade. Então é isso mesmo. Não é rejeitar, não. É acolher sem efeitos infringentes. Que realmente houve omissão. Eu perguntei para ela, respondi, mas mudei o raciocínio na hora aqui. Tá ótimo, presidente. Obrigado. Isso. Então foi por unanimidade, por maioria de votos. Os embargos foram acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a omissão alegada. Vencidas as conselheiras Érica e Tatiana. Doutor Luiz, voto vencedor. É isso mesmo? Proclamação? Todos concordam? Então, item 34, doutor Valcir, recorrente, Pernod Ricard, Brasil, retirar de pauta por solicitação do patrono, fabricando Chivas e vários outros, gin, tequila, José Cueva, algumas coisas por aí. 35, de minha relatoria, recorrente Fazenda, interessado, Michelin, retirar de pauta por solicitação da PGFN. 36, idem, recorrente Fazenda, interessado Michelin, retirar de pauta por solicitação da PGFN. Item 37, recorrente Guararapes, relator doutor Valcir, retirar de pauta por solicitação do patrono. Doutora Érica, recorrente Fazenda, interessado HB Couros. A palavra relatora. Parece ser súmula. Sim. Aqui é um recurso da Fazenda, né, sobre aquela questão do crédito presumido de IPI, né, produtos NT.
Então, né, aqui no caso, se aplica a súmula CAC 124, né, que é a produção e exportação de produtos classificados na tabela de incidência do IPI, TIP, como não tributados, não gera direito ao crédito presente de IPI, que trata o parágrafo 1º da Lei 9363 de 96. Eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutora Andrada. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Também acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Essa súmula, eu fiz um voto inicial de 50 páginas, lá no início, quando não tinha súmula. Depois eu fui resumindo, agora é só súmula. Resumo do resumo do resumo. Então, item 38, foi dado provimento por unanimidade de votos. Item 39, da minha relatoria. Deixa eu abrir antes de vocês aqui. Recorrente, Agrícola Friburgo. Interessado ou recorrido, Fazenda. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra quórum 3201 004 044. Ex-ementa. Crédito presumido, base de cálculo, insumos adquiridos de pessoas físicas cooperativas. Vedação. O aproveitamento do crédito presumido calculado sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas é expressamente vedado pela Lei 276, para o período a partir de sua vigência. O RESP 993, 164, Minas Gerais, admite creditamento em referência apenas para o período anterior à vigência da lei. Crédito presumido, base de cálculo, aquisição de energia elétrica, conforme súmula 19 do CARF, está errado aí. Vou habilitar a edição para acertar isso aí. O trabalho dá para corrigir o erro de português. A divergência citada no recurso especial refere-se à possibilidade de apropriação de crédito do IPI sobre aquisições de pessoas físicas no regime da 10276. O recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade, contra razões da Fazenda. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso. A inclusão da base de cálculo nas aquisições de não contribuintes, PIS, COFINS, como os produtores rurais e pessoas físicas na base de cálculo do crédito presumido, no regime da 9363, não é mais passível de discussão, pois a decisão do STJ admitindo esses créditos. Em acordo submetido ao regime do 543C do antigo CPC, que é aquele acórdão do FUPS. Tem, inclusive, uma súmula do STJ. A súmula do STJ fala: benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo por as matérias-primas ou insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte. Ocorre que esse crédito presumido foi apurado com base no regime da 10276, abrindo-se aí a discussão, que é efetivamente o cerne da lei que é proposta. Se a jurisprudência vinculante do STJ
faz referência somente a 9363 e as normas infralegais que a regulam. Também seria aplicável o regime alternativo. A jurisprudência dessa turma tem sido pacífica no sentido de admitir o acreditamento, também nesses casos, demonstrado pelas emendas a seguir. Mas aí tem o último, aí tem um acordo 9303-009-442, 18 de 9 de 2009, também unânime, de relatoria do ilustre conselheiro Andrada. Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI exercido na forma alternativa da 10276, nas aquisições de insumos pessoas físicas cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos utilizados pelo STJ no RESP 993164. Nesse último acordo, o doutor Andrade, inclusive, traz uma decisão do STJ, contemplando especificamente essa discussão. Está aí a emenda, que é da doutora Eliana Calmon. A PGFN alega em sua peça recursal que só a Lei 10.276 traz referência expressa à exigência que tenha havido incidência das contribuições das aquisições passíveis de inclusão na base de cálculo. Vejamos o que reza os problemas legais na parte que interessa a discussão. A PGFN transcreveu aqui, eu transcrevi também no voto, o artigo da 9363 e da 10276. A redação é distinta, sim, mas na visão desse relator, ambas as leis trazem a mesma exigência, qual seja, que haja incidência nas contribuições sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do crédito presumido de IPI. A norma esculpida na Lei 276 é mais explícita, muito provavelmente pelo fato que essa é uma questão que já vinha sendo aventada no interregno entre as duas leis, notadamente pelas usinas, no que se refere à questão de cana-de-açúcar. Aqui. A Lei 10.276, ao contrário do que alguns pensam, não criou um novo benefício, mas tão somente passou a admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para industrialização, no conceito da legislação do IPI, gás para energia elétrica, combustíveis e serviços de industrialização por encomenda. Alterou a forma de cálculo. Em nada essas mudanças afetaram a essência do benefício, cujo objetivo é desonerar as exportações pelos tributos incidentes da cadeia produtiva, ainda que da forma presumida, para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado, ou, ao menos, buscarão uma maior equiparação, diminuindo o chamado custo do Brasil. O que se discutiu no STJ foi a exigência da incidência da última etapa da cadeia produtiva, ou seja, na venda do fornecedor para o exportador. Se dermos às leis a interpretação literal, aplicável àquelas que concedem benefícios fiscais, não podendo importância diversa a regulamentação dada pelas instituições normativas da Receita Federal. Sem dúvida, não haveria direito ao crédito, se não há incidência, mas o STJ elasteceu vislumbrando que há efetivamente incidência em etapas anteriores. Essa interpretação elástica dada pelo STJ ainda especifica porque para os produtores rurais está mais que claro os textos da emenda do acórdão do RESP 93164, que transcrevo a seguir. Esse entendimento do STJ de que as contribuições estariam embutidas nas etapas anteriores da cadeia da produção rural é dado em tese, sendo aplicável, portanto, a qualquer forma de cálculo que seja adotada para o benefício, não alterada em sua essência. É com essas visões, duas leis exigem iniciativa das contribuições dos mesmos casos que versam sobre o mesmo incentivo, e 2, interpretação vinculante do STJ, vendo a cadeia produtiva como um todo, que admite analogia para fins de aplicação do decidido pelo STJ no RESP 993464. Também quanto ao cálculo do valor creditório feito na forma alternativa da 10276. Dando provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Doutor Andrada. Rodrigo, eu vou pedir vistas para dar um tempo do senhor refletir, porque no acórdão nós mudamos essa posição. No acórdão 93030-10656, o senhor nos acompanhou com a mudança de posição. Exatamente. Mas de 2020. Isso, mas naquele caso, houve o RESP também? Sim. É o mesmo caso? Então a minha dúvida era essa. É o mesmo caso.
Minha dúvida era essa, porque eu sei que a gente, quando Marcelo Giovanni fez aquela ponderação da mudança do regime alternativo para 10276, a gente mudou a jurisprudência em relação à encomenda, que já tinha mudado, e a outra parte foi cooperativa e pessoa física? Não, se É for... aquisição de pessoa física, que a lei 10276 é expressa, é diferente da redação do 9363. Quem trouxe o primeiro voto divergente sobre isso foi o Dr. Luiz. Exato. Não, então está equivocado o voto mesmo. Porque eu tinha mudado o voto já, mas para mim tinha essa seção do STJ aí. Já que é o mesmo caso, está errado o voto. Você quer pedir vista? Não, aí é você que sabe. Eu ia divergir, mas é que aí como é essa contradição, eu queria dar um tempo para você refletir. Se mudar de posição... Minha pergunta era essa, se é exatamente o mesmo caso. Qual é o acórdão, doutor Andrada? Só um minutinho. É o 010656. Foi o do Dr. Luiz, o primeiro, que aí até a Andrada não acompanhamos, aí posteriormente... Qual que é o voto, Andrada? Dr. Andrada. 010656. Esse foi o que eu fiz, mas antes teve o Dr. Luiz. Isso, que nós não acompanhamos ele. Isso, o Luiz fez o primeiro, a gente ficou de pensar, depois nós acompanhamos o Dr. Luiz. Não, presidente, o senhor já me acompanhou desde o primeiro momento. O senhor e o doutor Valcir. Isso, não, eu te acompanhei no primeiro momento, mas o resto não tinha ocupado até então. Sim, exatamente. Doutor Andrada e doutor Jorge não acompanharam inicialmente. Na sessão seguinte, acompanharam. Doutora Tatiana, doutora Érica e a doutora Vanessa mantiveram o entendimento. Me lembro que a doutora Tatiana, inclusive, falou que ela iria aprofundar o estudo dela sobre isso. E é como tinha ficado, presidente. Tá, então eu me equivoquei nesse voto realmente. Vista para Andrada? Não, vamos mudar. Sim, senhor. Minha dúvida foi sanada já. Se também servia para o caso da súmula. Sim. Então acompanho o relator, presidente. Não, eu estou mudando. Eu estou negando o provimento ao recurso de prestação de direito passivo, com fundamento que os benefícios dados pelo 9363 só se aplicam quando for os benefícios da 10276 só se aplicam no caso de opção para aquele regime. No caso de não opção, eu não dou o benefício. Como já fazia com a encomenda há 12 anos atrás, eu faço isso. Contrário, presidente. É o contrário. Contrário. Na 9363, o benefício é, inclusive, vinculante. Isso. Nós precisamos aplicar porque é decisão de Tribunal Superior. Como a decisão do Tribunal Superior foi expressamente referente a 9363 e, na verdade, foi referente à possibilidade de vinculação da IN 23 com a lei, e como a lei não era expressa, afastou-se a IN. Aí, quando vem a 10276, é que nós temos expressamente no artigo a vedação. E aí aquilo que estava implícito da 9363 e que o STJ entendeu que não estava, agora está explícito. É isso. É perfeito. Estou negando o provimento de recurso sobre passivo, já que esse voto antigo não prevalece mais. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, eu vou continuar ainda com a minha posição, mas eu vou refletir um pouco mais, tá? Mas eu concordo com o seu voto antigo, né, para aplicar pelo menos o RESP na forma da lei 10276. O voto antigo... O voto antigo... Não, o voto antigo agora. Eu não lembro se eu explicitei a 10276 antigo. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valcir.
Com o relator? Eu e o Dr. Valcir fomos até os primeiros a mudar de posição. Dr. Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Com divergência. Doutora Vanessa. Que eu acompanho a divergência também, presidente. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso especial sujeito passivo. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Esse foi o item 39. Item 40, também de minha relatoria. Vou abrir também. Cadê o item 40? O 39, a doutora Érica também ficou vencida, então, né? Eu falei doutora Érica, Vanessa e Tatiana. Ok, obrigada. Relatório. Traz recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada no Acórdão 3802-00719. Recebeu a seguinte ementa. Ementa gigantesca que eu não vou ler. A divergência diz respeito à decisão de declarar nulo o lançamento por vício material em decorrente de declaração insuficiente de mercadoria importada. O recurso foi admitido conforme o espaço de admissibilidade. O sujeito passivo não apresentou contra-razões. Então, eu estou conhecendo o recurso da Fazenda. Como eles sabem, esse é o artigo 10 do decreto 70235, determina que o auto de infração conterá obrigatoriamente as informações relacionadas no inciso 1 a 6, se não vejamos. 10. O auto de infração será lavrado pelo servidor competente no órgão da verificação da falta e conterá obrigatoriamente a descrição do fato. Sobressai em controvérsia, portanto, que a obrigação cometida à autoridade administrativa, entre outros, inclui de descrever os fatos. Diante do teor normativo do artigo 10 do decreto 7235, a primeira questão que se apresenta é se o requisito instituído pela lei foi observado pelo auditor fiscal da Receita, responsável pelo procedimento. Procurando facilitar a compreensão de qual o requisito legal em escrutínio tomou-se, o cuidado de grifar um texto normativo vernáculo que identifica a obrigação determinada pelo legislador como condição de validade ao ato praticado pela autoridade administrativa, a que diz respeito ao vertente processo. A leitura do caput do artigo 10 permite compreender com clareza e sem margem para dúvidas que a condição é que o auto de infração contenha, dentre outros, a descrição dos fatos. Não parece haver nenhuma dúvida que o auto de infração continha a descrição dos fatos, ainda que tenha indicado com imprecisão um dos produtos cuja classificação fiscal venha sendo disseminada. Observe-se o excerto a seguir transcrito, extraído do voto condutor. Aí traz o voto. Em relação à única exceção acima, do exposto, a DI 02.011.06684, que, como ressaltado, contém descrição do produto apenas designação cloridato de lincomicin, BP-98. Insuficiente, portanto, para a classificação correta da mercadoria. Isso é, sim, nulidade por vício material. A conclusão que se chega é que não está diante de uma deficiência de formulação do instrumento propriamente dito. O vício formal apenas ocorre quando a forma prescrita em lei para o instrumento por meio do qual a exigência é formalizada, no caso, o auto de infração, não é observada,
Não foi o que aconteceu. Pelo exposto, voto por negar provimento de recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, presidente, eu vou seguir com a devida vênia o voto do Franzé, né, que ele trata aqui da questão da nulidade por vício material, né, por conta dessa reclassificação da mercadoria. Só um minutinho. O relator acompanhou o Franzé também. Isso. Eu estou negando provimento de recurso da Fazenda. Provimento a recurso. Ah, é? Ele está negando o provimento do recurso. Estou mantendo a decisão recorrida. Mas o Franzé, ele considerou que o vício era material, presidente. Eu também. Sério? Sério. A Fazenda está pugnando que é formal. E o presidente está negando o provimento. Pode acompanhar o relator, Tati. Ah, desculpa, presidente, é que o senhor colocou na ementa vício formal, aí mas depois colocou em ocorrência, desculpa. Eu acompanho o relator. No final eu explico. A conclusão que se chega é que não está diante de uma deficiência na formulação do instrumento. Então, doutor Luiz. Presidente, esse assunto, o que é vício formal, o que é vício material, é um assunto palpitante. Eu já vi todo mundo dar vários palpites sobre isso, sabe, presidente? E eu tento sempre simplificar. No início da nossa sessão, eu havia colocado a minha humilde definição de que o vício material é vício material quando aquilo que eu acusei não aconteceu. Quando o vício é formal, é porque aquilo aconteceu e eu não fiz a acusação da forma correta. Bastaria isso. Acabou que nós não julgamos isso, julgamos pelo não conhecimento, e aqui se encaixa perfeitamente. Não se pode dizer que esse negócio chamado cloridrato de ligomicin P98 seja classificado na posição... A posição está aqui acima no teu voto. Naquela posição, porque simplesmente não é possível verificar se isso é verdade ou não. Se fosse refeito o lançamento, teria que se alterar essa acusação, trazendo novo elemento à acusação, o que demonstra a natureza material do problema. Pronto, acompanhe, o relator, está perfeito. Doutor Balcia. Qual relator? Doutor Jorge. Acompanha, presidente. Já acho que a definição, o doutor Luiz colocou bem, a questão é motivo e motivação. O motivo está errado, não se tem como definir qual é o motivo. Então, se fosse motivação, que seria passível de fazer a retificação, sem perder a defesa, seria vício formal. Mas é palpitante o assunto, tem que ser analisado casuisticamente. Acompanha, presidente. Doutora Vanessa. Sou eu. Doutora Érica. Acompanho, presidente. Espirrei com o microfone aberto. Saúde. Time ele não fechou. Doutora Érica. Acompanho, presidente. Que eu espirrei e não ouvi. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator também. Esse diferença de vício formal e vício material tem doutrina para todo lado e nunca vai chegar ao consenso. Nunca. E depende do ponto de vista também, né? Então... Oi? Sim, depende o ponto de vista, pode formar o material, não existe um critério único. Eu tento fazer assim, o que é extrínseco ao voto, formal, o que é intrínseco, material. Resumindo, mas é complicado. Vários advogados, eu chego aqui no corredor, quando tinha a sessão presencial, perguntar, mas aí, como é que, qual a jurisprudência da turma sobre isso? Faria, caso a caso. É isso que eu ia falar também, é casuístico. Nesse caso, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Próximo item. Também de minha relatoria,
recorrente, Fazenda Nacional, recorrida, HS Trading, importadora e exportadora. Já está na pasta T. Opa, peraí que eu perdi ele aqui, né? Eu já abri aqui, presidente. Se é que eu fecho? Não, já está aberto, eu acho. Está aberto aí, ó. Fica um monte aberto, aí eu maximizei a aba errada. Pronto. É um caso bem recorrente. Trate de recurso especial interposto pela Fazenda com decisão tomada no acordo 3101-00173 de julho de 2009. 11 anos. Aí eu vou transcrever a emenda. Na emenda está muito grande. A divergência citada no recurso da Fazenda se refere ao entendimento fixado no acordo recorrido, no sentido que a guia de importação e licenciamento de importação são documentos de natureza diferente, motivo pelo qual a licença da importação não seria fato típico para a exigência de multa do artigo 69.1b do Decreto-Lei 37. O recurso especial interposto pela Fazenda foi admitido. Contra razões do direito passivo, pede que não seja admitido o recurso da Fazenda e no mérito seja negado o provimento. O sujeito passivo, em contra-razões, apenas sustenta que a decisão recorrida acompanhou o entendimento jurisprudencial majoritário. Ele não entra em conhecimento. Como eu disse, esse argumento não é o suficiente para que não se dê seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Como fica claro no exame de admissibilidade, a divergência de entendimento foi adequadamente comprovado. Passo ao mérito. Pode resumir? Matéria recorrente. O resumo é o seguinte. É aquele caso da LI, se a licença de exportação equivale ou não. Essa licença equivaliza ou não. A licença de importação e o documento aqui. Guia de importação. Não, aqui, quer ver? Ponto importante não é que o produto está sujeito a licenciamento automático, presidente. Exatamente. O voto. Guia de importação. A fundamentação antigamente. Licença de importação, presidente. Oi? Licença de importação e guia de importação. Antigamente, esse voto tem 11 anos já, toda a fundamentação era feita se os documentos são equivalentes ou não. Se a guia de importação era equivalente à licença de importação ou não. Então, se fosse considerado equivalente, teria multa. Se fosse considerado diferente, não teria multa, que não é um fato típico específico para a licença de importação, a não ser que fosse o mesmo documento. Então, toda a discussão travada era nesse sentido. Agora, a discussão mudou. Independente se é equivalente ou não, não independente, a gente já tem decidido que é equivalente. Mas por isso que a gente muda a fundamentação. Muda a fundamentação, inclusive, dos recursos. Mas se a licença é automática, o que é o caso aqui, não há que se cobrar multa. Como que eu vou cobrar multa? Exigindo um documento que você chega no sistema e o documento é inexigível, porque é automático. Então, volto ao voto normal nosso, que é negar provimento do recurso especial da Fazenda pela atipicidade dessa multa. Doutora Andrada?
Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Acompanho o relator. Doutor Luiz. Acompanho o relator. Doutor Valcia. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. E aqui a gente tem que usar aquele princípio que CPC, que muitos falam que não existe mais, que é o princípio da livre convicção do juiz, em que o juiz não é obrigado a seguir nenhum argumento de nenhuma parte, nem de outra parte. Se ele tiver um argumento independente, suficientemente hábil para justificar a decisão, ele pode usar. Que é o argumento posterior, que é esse aí da existência ou não do licenciamento automático. Então, proclamando o voto, negou o provimento por unanimidade de votos. Agora é o item 42 também de minha relatoria. Retirado de pauta, doutor Rodrigo. Oi? Retirado de pauta. Agora que eu vou na tabela aqui, e esse é bem tranquilo, vou retirar de pauta. Item 42. Recorrente. Companhia Química Metacrio, interessado, fazenda, drawback. Seria a vinculação física. Vinculação física não. Vinculação do DI com o drawback. Número de drawback. Mas, para retirar de pauta por situação do patrono, não iremos do galo. Doutor Jorge, item 43, recorrente. PBG, interessado, fazenda. Está na pasta, presidente. É Porto Belo. Senhor, me avise quando eu puder começar aqui, que eu estou lendo do meu computador. Está aberto aqui, vocês podem abrir à vontade. Pode começar já. Então tá, presidente. Drawback, suspensão, vinculação física, a questão que o senhor até julgou na sessão passada, a questão do RE, se tem que ter a vinculação física RE. Passo ao relatório, presidente. Traço de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, admitido parcialmente pelo despacho de folhas, ratificado em agravo, apenas, aspas, apenas quanto à questão referente à comprovação do cumprimento do drawback relativo à vinculação física dos RE e a utilização do código correto nos registros de exportação, em face do acordo número tal, de data tal. O aresto recorrido possui a seguinte ementa na matéria devolvida a esta egregiatura. Drawback compensação, drawback suspensão, inadimplemento, falta de comprovação das exportações. Transcrevo aí a emenda. E sigo o relato. Em seu apelo especial, alega o contribuinte que o lançamento declarou a inadimplência do drawback suspensão, aspas, a partir de meros erros, enganos, por ele cometidos, uma vez que as operações foram realizadas e atestadas por meio de relatório enviado ao Banco do Brasil com a indicação das exportações decorrentes de cada ato concessório. Reporte seu resultado de diligência, em específico o ofício CSEX de data tal, folha tal, em que o banco afirma, Banco do Brasil, afirma que, aspas, diante da documentação acostada, as exportações com benefício concedido foram completamente comprovadas. Fecha aspas e continua o contribuinte. Entende que essa manifestação da CSEX é documento oficial, pelo que, sobre tal documento, paira a presunção de veracidade e fé pública. Demais disso, a verba que meros erros formais não seriam suficientes para comprovar o inadimplemento do drawback. Aduz que, aspas, procedeu à correção dos dados, retificações necessárias junto ao Siscomex. Ler, reler, sempre é. Aduz que procedeu à correção dos dados e retificações necessárias junto ao Siscomex no que tange aos equívocos nos códigos de classificação de mercadoria exportada em relação à mensuração do produto, se expressa em metros quadrados ou em peças, conforme consigna, documento juntado com a impugnação, embora não especifique quais seriam os erros. Ao fim, pede o provimento especial para que seja conhecido o cumprimento do drawback em comento. A Fazenda, em contra-razões, pugna para que seja negado o provimento ao recurso interno, mormente porque, aspas, o princípio da vinculação física advém da própria legislação, não podendo a autoridade fiscal ignorá-lo. Pelo contrário, cabe à autoridade administrativa ficar adstrita ao cumprimento do que dispõe a lei sob pena de responsabilidade funcional.
É o relatório, presidente. Passo ao voto. Conheço do recurso nos termos que é admitido. Consoante nos informa o termo de verificação fiscal, a atuação foi levada a efeito porque os registros de exportação, os RA, não identificavam a vinculação física com as mercadorias importadas, em resumo. Já a decisão recorrida, corretamente ao meu juízo, entendeu que a mera declaração da SESEX, ipso facto, é insuficiente para a conclusão do cumprimento dos atos concessórios analisados, até porque a declaração do SESEX limitou-se ao reconhecimento do adimplemento de uma das condições, a obrigação de exportar. Mas consabido, maiormente após a edição da súmula CARF número 100, que a competência para a aferição do cumprimento de todas as obrigações assumidas em ato concessório é da Receita Federal. O regime aduaneiro especial de drawback, modalidade de suspensão, está previsto no decreto-lei tal e regulamentado à época pelos artigos 314 a 334 pelo RA. De ressaltes que as normas legais disciplinadoras da matéria em exame delimitam com especificidade os requisitos e as condições para efeito de comprovação do regime de drawback, podendo-se inferir que o descumprimento de quaisquer das condições inviabiliza o reconhecimento do incentivo fiscal pelo fisco que, amparado pelo princípio... Vou botar um acento aqui. Pelo princípio da legalidade estrita, tem o dever de efetuar o lançamento do termo de 142. Assim, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que não podem ser exigidos tributos em virtude da observância de requisitos formais previstos. Seria desnecessário e redundante se o legislador estabelecesse para cada dispositivo que o não cumprimento da exigência implicaria na negação ou enquadramento do caso real ao tipo hipoteticamente previsto em ato normativo. O artigo 325 do Regulamento Aduaneiro determina que a utilização do drawback será anotada no documento comprobatório de exportação e, no mesmo sentido, o item 19.3 do comunicado DSEX 2197 estabelece que somente serão aceitas declarações de importação e registros de exportação devidamente vinculados ao ato concessório drawback. Pontua aqui. A ineficácia deste controle permitiria que bens importados entrassem no mercado interno sem o pagamento dos tributos devidos, concorrendo de maneira desigual com a indústria nacional, ocasionando a desestruturação desta última. O fato de não constar nos documentos relativos à exportação no momento da operação, a informação de que a exportação é vinculada ao regime de drawback faz com que a fiscalização aduaneira não realize abaixo do termo de responsabilidade. E, da mesma forma, a verificação física documental relativa às exportações em regime drawback. Verifica-se, portanto, que não assiste a razão recorrente quando afirma que é possível realizar a fiscalização completa do adimplemento do regime drawback a qualquer tempo, dentro do prazo decadencial, pois há verificações que somente podem ser efetuadas antes do embarque da mercadoria. Portanto, salientar que o beneficiário do regime drawback está obrigado a comprovar seu integral cumprimento dentro do prazo e nas quantidades pactuadas. É o que eu pulo, presidente. A presente atuação não é resultado de mera presunção, mas baseia-se na análise de documentos acostados ao processo, cujo resumo encontra-se nos relatórios CIDRAL, Consolidação das Vistas de Exportação, folhas tais, dos quais a interessada foi cientificada, com o objetivo de oferecer a oportunidade de demonstrar a inconsistência de qualquer das conclusões neles anotadas. No caso em exame, a autoridade fiscal desconsiderou vários dos registros de exportação apresentados por não se encontrarem vinculados a nenhum ato concessório e por não conterem o código específico para exportação relacionada ao regime de drawback. Do cotejo dos artigos tais do Regulamento Aduaneiro, cuja matriz legal sabe-se o decreto, artigo 38 do decreto 3766, infere-se que o texto regulamentar impõe de forma clara a vinculação entre a mercadoria importada e a mercadoria a ser exportada no regime, seja quanto espécie, quantidade, valor e prazo, bem como ainda quanto ao beneficiário do regime. Nesse sentido, vale destacar que a mera comprovação de que ocorreram exportações, como atestou a SESEX, não pode ser considerado como argumento único capaz de vincular um registro de exportação a um determinado ato concessório. Como dito, o fisco desconsiderou vários registros de exportação apresentados por não se encontrarem vinculados a nenhum ato concessório e por não conterem o código específico para exportação. Portanto, não comprovada a relação entre as exportações e o ato concessório, seja pela falta de vinculação da exportação ao ato concessório respectivo, seja pela falta de indicação do código próprio da operação drawback nos campos apropriados dos registros de exportação, não há como se demonstrar que as mercadorias importadas foram efetivamente utilizadas dos bens exportados. E, por conseguinte, não há como atestar que o contribuinte cumpriu o compromisso assumido. O auto-infração é muito bem fundamentado, tem todos os registros, ele mostra o que ele aceitou, aqueles que não aceitou. Então, eu acho que está muito bem fundamentado. Então, esse princípio, por exemplo,
ao menos até a edição da portaria conjunta Receita CSEX de 2014, a qual flexibilizou o princípio da identidade física desde que atendidos vários requisitos. E aqui também comento que essa flexibilização só passou a vigiar a partir de tal data, que não é o caso, os fatos são anteriores. Como constatado pela fiscalização, não houve comprovação da relação entre as exportações e o ato autónomo. Estou repetindo aqui. No momento do despacho aduaneiro, não há como se demonstrar que as mercadorias importadas foram efetivamente utilizadas na produção de bens exportados e, por conseguinte, não há como atestar que a empresa cumpriu o compromisso. Aqui eu cito o seu voto da sessão passada, presidente, não botei o acordo, que eu erroneamente fui buscar no processo, mas eu posso buscar na ata, depois eu vou colocar aqui. Nesse sentido, entendeu essa colenda da turma, por maioria de votos no aresto 9303-010, pode ser até 011, que a gente já começou na sessão passada, processo número tal, julgado em 11 de novembro de 2020, da relatoria do ínclito conselheiro Rodrigo Posse. Por todo exposto, e pela necessidade da vinculação, por ser uma exigência legal, não merece reparo ou alteração quando a descaracterização das exportações correspondentes aos registros de exportação com código de exportação comum e tampouco a vinculação a ato concessório. Então, presidente, ante o exposto, conheço o recurso de especial divergência do contribuinte e nego o provimento. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. A matéria já conhecida, né? A portaria da SEX, ela trouxe esclarecimento em relação a bens fungíveis, em relação à equiparação. Então, eu peço vênia para divergir, presidente. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valci. Com o relator. Doutora Érica. Acompanho a divergência, doutor Tatiana. Doutora Vanessa. Bem, acompanho a divergência, presidente. Eu acompanho o relator. Um dia desse eu li, de novo, um texto sobre isso. Cada vez eu me convenço mais que isso não é um mero erro de escrita, não. Isso é um instrumento em defesa da economia nacional. Então, eu não posso beneficiar um empresário em detrimento de todos, e do emprego. Porque isso realmente atrapalha a economia nacional, atrapalha todos os contribuintes, exceto esse e alguns outros, e tira emprego de muita gente. Então, é necessário esse controle, sim. Fere a livre concorrência. Exatamente. Sim, voto com o relator. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. A doutora Vanessa pediu um intervalozinho. 15 minutos mais cedo, intervalo às 16 horas. Ela pediu 3h30, está pedindo intervalo já. Ô, presidente, a doutora Vanessa não pede, ela determina. Mas dessa vez ela antecipou o pedido em meia hora. É porque a sessão vai terminar mais cedo. Problemas Eu fisiológicos. acho que poderia dar 3 intervalos. Então vou encerrar a gravação, intervalo até às 16 horas. Presidente, gravação interrompida.